Vamos meditar numa palavra? Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Qual que é a sua situação diante de Deus? Condenado ou salvo? Tu vai para o céu ou para o inferno? Enquanto você está vivo e consciente, existe possibilidade de salvação caso você crê em Jesus e se arrependa do seu pecado. É necessário arrependimento. Atos 3,19 fala: arrependei-vos e convertei-vos. E no texto está falando que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A questão do batismo é quando a pessoa tem a oportunidade de batizar. Porque a Bíblia fala em Mateus 27:38 de um ladrão que ele apenas creu e foi salvo. Ele não tinha como descer daquela cruz, interromper ali a crucificação, uma vez que ele havia sido condenado pelos homens, estava rodeado de soldado romano. Não existia ali a possibilidade de alguém falar: nossa, o ladrão creu em Jesus, desprega ele da cruz aí para ele se batizar nas águas e ser salvo. Não ia acontecer isso. Então, uma pessoa, quando ela está no último momento da vida dela, aconteceu um acidente, ela está no hospital na UTI, num leito ali de morte, nos últimos momentos, ela crê, sem a necessidade do batismo, ela é salva. Agora, quando a pessoa ela tem oportunidade de estar indo descer as águas e ser batizada e não faz isso, aí também ela é condenada. A única exceção é quando a pessoa está na última, não tem mais outra chance dela se batizar. Mas é necessário arrependimento, é necessário crer em Jesus. Mas voltando no ponto aqui, e a sua situação? É de salvo ou condenado? Muita gente hoje, principalmente no Brasil, não se importa com o inferno, não está nem aí com a possibilidade de morrer e abrir os olhos lá no inferno. Mas deixa eu te passar uma descrição aqui sobre o inferno. Marcos capítulo 9:48 fala que o inferno é onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Vamos ilustrar isso aqui. Imagina que alguém joga gasolina em você e taca fogo em você, com gasolina e tudo. Enquanto você está pegando fogo, aparece alguns ferimentos. No ferimento, junta verme. O verme começa a comer sua carne. O verme é imune ao fogo, ele não vai morrer por causa do fogo. E esse fogo está queimando sua carcaça. E o verme está comendo a sua carne. E você está sofrendo. Mas só que você não vai morrer. Você vai ficar nesse sofrimento eternamente. Por isso que a Bíblia vai falar que o inferno é um lugar de sofrimento e ranger de dente. É mais ou menos isso aí que uma pessoa vai viver se ela for parar no inferno. E tem muita gente que não liga. Você já declarou Jesus publicamente? Que a Bíblia fala que quem declarar Jesus aqui na terra publicamente também ele declarará a pessoa sobre o Pai, sobre Deus. Mas quem se envergonhar dele aqui, ele também se envergonhará da pessoa perante o Pai. Então por isso que é importante crer em Jesus e declarar o Senhor publicamente, não sentir vergonha de Jesus. E você sabe por que você é culpado? Porque a Bíblia fala em Isaías 59:2 que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então todo mundo carrega uma culpa. E essa culpa surgiu por causa do pecado. Começou lá no Éden com a desobediência. E vem até hoje. Todo mundo é culpado.
Se uma criança nascer agora, ela carrega a culpa do pecado. Então essa criança vai crescer e quando ela tiver ciência do que é o pecado, que o pecado está no sangue dela, ela precisa se arrepender, crer em Jesus, se tiver oportunidade de se batizar, e aí ela vai ser salva. E em Romanos 5, a Bíblia vai falar sobre isso. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 18, Paulo dá um ensino sobre isso. Ele vai falar que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa de um homem todos serão salvos. E aí Paulo vai estar falando a respeito da graça de Deus. Então por isso que é necessário todos crerem em Jesus, porque todos pecaram. Paulo vai falar isso aí também em Romanos 3 e 23. E aí eu te pergunto, meu querido, como que está a sua situação? É de salvo ou condenado? Tem muita gente que fala que é salvo, só que ele não é salvo. Você descobre isso observando a conduta do humilhante. Tem gente que fala que é crente, mas tem a boca suja, só vive falando palavrão. Tem gente que fala que é crente, mas fuma, trai a esposa. Às vezes ele fala que é crente, mas é homem e gosta de homem. Às vezes ela fala que é crente, mas é mulher e gosta de mulher. Às vezes a pessoa fala que é crente, mas é cobiço, fica cobiçando as coisas alheias. Tem pessoas que se dizem profetas, mas anda com tatuagem no braço, solta 2 botões da camiseta para ficar mostrando o peito, coloca brinquinho na orelha. Não estou dizendo que essas práticas vai colocar a pessoa no inferno, mas a Bíblia fala sobre o bom testemunho. Paulo fala sobre não escandalizar. O profeta não usa tatuagem nem brinquinho na orelha, não. A Bíblia fala que João Batista, ele usava roupa de pele de camelo e um cinto de couro. E hoje o que a gente vê é muitos profetas calça frouxa, que fica escandalizando. E aí a respeito dos tais, Jesus fala bem assim em Mateus 7,23: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a conclusão dessa mensagem: o inferno virá, caso o homem queira ou não. Agora, entrar no inferno é opcional. É necessário crer em Jesus para escapar do inferno. E todo aquele que crê e for batizado será salvo.